Na nossa sessão sobre direito do consumidor, vamos tratar de uma questão que tem aparecido bastante nas sentenças dos juizados de pequenas causas: o mero aborrecimento. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o número de ações cobrando danos morais caiu 26% entre 2014 e 2016. Aqui com a gente, o diretor da Ordem dos Advogados do Brasil, Rafael Italiano. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Por que os juízes estão tendo esse entendimento de mudar os danos morais para mero aborrecimento? Existe uma argumentação do excesso de demandas que estão sendo propostas junto ao judiciário, e eles, no entendimento deles, entendem que essa busca pelo judiciário pode se dar não pela questão do dano, mas uma busca de enriquecimento sem causa, onde os consumidores estariam, de uma maneira genérica, buscando receber por questões que não seriam direito de receber. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem decisões em que se tem a condenação de empresa, se tem o reconhecimento do problema causado pela empresa, mas se nega o direito ao dano moral, argumentando que isso é um mero aborrecimento, ou seja, que aquela questão levada ao judiciário seria uma questão cotidiana, que toda pessoa, todo cidadão mediano teria que suportar pela sua vida em sociedade. Ou seja, muitos processos que estão entrando na justiça agora, os advogados têm até que prestar atenção se pede dano moral ou se pede outro tipo de reparação? O advogado, na realidade, ele tem que prestar atenção até para que ele não tenha uma lide temerária, ou seja, que ele propõe uma ação que ele já saiba que é descabida. Mas ele tem que observar se existe aquele direito, e se ele entender que existe esse direito, ele deve ingressar, deve buscar o judiciário, até porque a Constituição prevê que é uma cláusula pétrea nossa não afastar o judiciário das lesões que a gente sofra, mas se o juiz entender que aquele caso é um mero aborrecimento, e se ele entender que as provas que ele tem nos autos são suficientes, ele deve recorrer para tentar reformar. Lembrando para as pessoas que são leigas, doutor Rafael, o dano moral é pedido em que situação? É uma situação onde a pessoa passa por um vexame, um constrangimento, uma humilhação. A gente pode exemplificar o corte indevido de uma luz, uma falha na prestação de serviço da empresa, uma negativação indevida. São coisas que realmente geram vergonha para a pessoa. E esse entendimento de alguns juízes sobre o enriquecimento indevido enfraquece muitas pessoas a tentarem ir na justiça pedir por seus direitos? Existe isso, tanto que o número de demandas tem caído. Às vezes a pessoa entende, fica impressionada com a situação e desiste de buscar seu direito por entender que pode ocorrer uma morosidade e no final ela corre o risco de não ganhar aquilo que ela entende ser devido e deixa de procurar o judiciário por causa disso. E qual é o aconselhamento que vocês dão para essas pessoas que ficam na dúvida se entram ou não na justiça? Buscar sempre um advogado, uma pessoa de confiança, que vai abordá-la, vai ler o caso que ele traz, analisar, e se o advogado entender que tem condições, ele vai passar isso para o cliente dele, para aquela pessoa, para o consumidor, e vai ingressar com a ação, com as provas que ele tem. E o cidadão tem que ter consciência que é necessário provar aquilo que ele alega, pelo menos minimamente. Ele não pode simplesmente falar aconteceu e não provar, ele tem que ter um mínimo de prova. Mas essas ações acontecem somente com o problema, com o dano moral ou com outras situações? Hoje em dia, a notícia que a gente tem é mais com o dano moral, porque o dano material, você prova que ocorreu aquele dano. Você mostra uma nota fiscal que você pagou por um produto que não recebeu, e aí o juiz não tem como negar. Há a possibilidade de reverter uma sentença dada no juizado de pequenas causas? Sim, você tem, depois da sentença de primeira instância no juizado, você tem a turma recursal, que é composta por 3 juízes que vão analisar o recurso e vão debater. O advogado tem 5 minutos para fazer uma sustentação oral, explicar o porquê que ele quer aquela reforma, e aí os juízes decidem sobre se reformam ou não a decisão combatida. Doutor Rafael Italiano, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigado.